Boa noite. Dizia o poeta lá das bandas do Piauí: quem não se arrisca não pode berrar. Em terras pernambucanas, um outro poeta lança o dardo. Todo gênio que se preza busca a sua garrafa. Mas, afinal, sobre o que falamos hoje no Opinião Pernambuco? Sobre a poesia independente ou poesia marginal. Não é a primeira vez que o tema ocupa espaço no nosso programa, mas hoje ele será comentado não por observadores, mas por quem se deixa arder no fogo do perigo. Participam o coordenador artístico do grupo de teatro de rua Loucos e Oprimidos da Maciel, Rodrigo Torres, o poeta Urbano Leafa e o também poeta Valmir Jordão. Boa noite, grata pela presença de vocês três hoje aqui no Opinião Pernambuco. Quero começar perguntando para vocês se todo o caminho aqui vai dar na venda. Poesia independente e poesia marginal, ou poetas independentes e poetas marginais. Tanto faz para vocês? Ou há diferenças entre essas nomenclaturas? Eu digo que a poesia é uma coisa só, certo? E a poesia, ela é marginal há muito tempo. É bom lembrar que foi Platão que expulsou os poetas da República. Então, a poesia é marginal já faz tempo, né? E como dizia o grande poeta Geraldino Brasil, né? Um engenheiro ótimo, um médico ótimo, um advogado ótimo. Poeta bom. É na família dos outros. Né? É o Geraldino Brasil que dizia isso aí. Agora, se mesmo a gente considerando que o poeta não está aí numa estrutura social mais convencional, né, é sempre uma pessoa um pouco à margem do sistema, no caso da poesia especificamente, o que é que caracteriza essa poesia que você escreve e interpreta, que você escreve e interpreta, que você está levando para o teatro? É o fato de ser uma poesia que está à margem do mercado editorial convencional, é uma poesia que não aceita padrões, que não aceita rédeas. Que poesia é essa, Urbano? A poesia marginal, tenho para mim que ela aborda esse ponto mesmo, esse ponto de estar à margem, principalmente artes periféricas, arte feita pela periferia, tudo. E acho que a característica da poesia, ela sempre, apesar de ela ter um contexto filosófico, um contexto mais buscado, tudo, ela traz também uma inquietação, seja uma inquietação filosófica, seja até a inquietação social em si. E também é bem diferente da poesia que vimos onde aquela coisa dionisíaca, aquela coisa bem mais o amor pelo amor. Né? Eu acho que a poesia marginal vem também com o amor, mas um amor mais revolucionário, um amor que quebra qualquer barreira, qualquer coisa de padronizada em si. É uma poesia que tem uma pegada política mais forte? É uma poesia rebelde? Porque é quando novo conceito, né? Quem está à margem, né? Está distante daquela epicentro do poder em si, e que vivemos num país onde acho que a maior parte é de condição financeira mais baixa, vive em periferias, vive numa coisa mais urbana e mais afastada um pouco do centro, uma desigualdade gritante. Eu acho que a poesia marginal vem como um alento e também uma forma, uma ponta de lança para se combater essas desigualdades que vemos diariamente. Você está trazendo essa poesia para o teatro. É uma poesia que ela nasce ali na década de 70, 80, né? E vocês agora aqui no Recife estão puxando essa poesia para o palco. Você tem notícia de experiências similares fora do Recife, a poesia, o que a gente está chamando aqui? Eu particularmente adoro o termo
poesia marginal, gosto muito. Pois é. Então, você tem notícia dessa poesia marginal puxada para os palcos? Sim, na verdade, inclusive hoje em dia se assume muito o termo cenopoesia, né? Que é justamente essa poesia marginal levada à cena. O Ceará tem um trabalho muito forte, o Rio Grande do Norte também, e o Sudeste também. Mas se falando aqui de vizinhos nossos, e se falando de teatro de rua e de poesia, a gente tem um movimento muito forte no Ceará e no Rio Grande do Norte, com a palhaçaria e a poesia. A gente tem 2 mestres lá que unem muito, né, essa coisa da rua e da poesia, que é Júnior Santos e o mestre Rai Lima. E eles vêm fazendo esse trabalho já há um bom tempo lá, né? E com essa identidade de cenopoesia, né? Aqui em Recife, a gente diz que a gente costuma... Não que a gente seja precursor, mas assim, é um novo olhar para o teatro de rua. Que a gente surge, né, com esse trabalho do grupo de teatro de rua Loucos e Oprimidos da Maciel e esse namoro com a poesia marginal. Aqui no Recife é um movimento que aparece ali na década de 80, né? E já muito, muito forte, muito pulsante. E você vem com esse movimento, com essa produção do que a gente está chamando de poesia marginal, lá desde o início, desde a década de 80. Do começo de 80, né? Começo de 80. Qual é o preço da resistência? O preço da resistência, meu Deus do céu, é pesado mesmo. Qual o preço da resistência? É você ser simplesmente a família, te olhar com aquele olhar 44 mesmo, sabe? Que olha diferente, né? Porque eu tinha uma vida acadêmica, eu tinha uma vida, né? Fui militar, né? Era paraquedista, essa coisa toda. E aí, de repente, chuto tudo pro ar e vou para a poesia marginal. Por quê? Porque percebo que sou explorado. Trabalhei mais de 20 anos para empresas como Mesbla, como Aldebrecht, sou topógrafo, né? E era só exploração. Eu tenho mais de 20 anos de trabalho em empresa e não tenho 5 anos de previdência paga. Entendesse? E aí, sabe de uma coisa? Se é para viver nesse limite financeiro, eu mesmo me banco, eu mesmo faço minhas coisas. E foi por aí que eu comecei. E meti os peitos mesmo. Para mim, o mundo é um grande sutiã. Meto os peitos. Vamos fazer o seguinte, pensando aí em quem está em casa, que não tem ainda uma familiaridade com esse movimento de vocês, com a poesia marginal, essa poesia que está nos espaços públicos, que está na rua e uma poesia inquieta, vou convidar vocês para a gente ver um trechinho que o diretor do programa separou para a gente. Primeiro, um trechinho de um documentário, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, Ninguém Me Chama de Baudelaire, que é sobre os poetas marginais do Recife. Eu sei que você está nesse vídeo, você participa desse vídeo, eu não sei se o trecho que foi separado, se você está nele, mas para a gente ilustrar um pouco o que é esse trabalho e depois a gente volta a conversar. Esse documentário que a gente vai ver um trechinho, ele foi dirigido por Diego Melo e Pedro Saldanha. Vamos assistir. Porra, mesmo que eu escrevesse esse poema, nada, praticamente nada mudaria, mas eu enfrento tudo, não preciso de maracutaias, nem de panelinhas literárias, não preciso de outra coisa além da minha carne rubra, de nada além da minha loucura onírica, de nada além da minha caótica presença. Diz, me despo de tuas vestes sem qualquer fúria e construo meu canto de silêncio, armadura. O teu sexo arde, baby. Sob um céu de fogo, o que não somos é mais pobre nas palavras do jogo. Não basta a mágica dos teus
olhos molhados, nem meus dentes mordendo um velho blues de Atlanta. Não basta a lógica, porque tudo muda a todo instante. E o amor é uma coisa tão comum. Eu sou uma pessoa que vive marginalmente, mas a poesia não tem adjetivos, não. Por vezes vejo-me em todo e a olho nu, na intimidade do estar a sós comigo. E assim, sem ter com quem não fazer nada, tudo ao redor parece retardante. É quando o moço que em mim levanta, me toma em parte e brada apaixonado. Não vês que a história abre pernas à tua frente? Toma a que é fêmea e lhe fecunda com algum sangue. Todos os termômetros da cidade enlouqueceram. Eles marcam 0 grão de terra na cara dos 100. E vem você de novo fazendo bamburim de xoxota. Pena que você não nota que o prêmio é dividido por mais de 100. Uma tuia de machos esperando numa fila sem fim. Derrubei a grande estante por cima dos bacharéis. Eles são senhores, caros senhores, valendo pouco mais de 2.000 réis. Um verso perverso, louco, como o gato de Alice e seu sorriso sacana. Sinto muito, mas sinto mesmo presságio de coisas ruins no porvir. Até mesmo pela precariedade dessa nossa existência que, obrigado, nós carregamos. Mesmo assim, nas manhãs de domingo, costumo vestir-me de sol. Ponho a minha camisa cheia de flores, caminho à margem das avenidas e visito constantemente a vida onde nos afogamos. Mais dias, menos dias, essa cidade vai me engolir, vai me devorar. Mas eu quero descer arranhando goela abaixo. Atravessado no meio da goela, vou fazer doer na sua garganta, Recife. Eu quero que você tenha pesadelos comigo e que na nulidade eu seja a pedra do seu sapato. Muito obrigado. É uma poesia mais que ocupa um espaço mais na área da escrita propriamente ou da oralidade? Acho que é mais, trabalha esses dois pontos. Tanto a escrita quanto a oralidade. Acho que a escrita vem primeiro e passar essa parte da escrita para a oralidade é um trabalho muito, assim, é um processo que alguns pegam bem rápido, outros têm esse outro processo de pegar a oral. E aí, um movimento que vem surgindo, vem crescendo no Brasil, que ajuda também essa questão da oralidade, é o slam poético. E ajuda as pessoas a terem um ponto de fala, um local de fala, um lugar de fala em si. Principalmente pessoas que são realmente marginalizadas, são colocados a escanteio da sociedade e que está nesse processo de resistência dentro da poesia marginal. E é ali onde tem vez e voz para se escutar. E sempre acontece também em dos centros da cidade. Lá em Caruaru mesmo acontece na estação ferroviária, que é um ponto abandonado. Tudo. Porque você mora em Caruaru e você faz todo um trabalho com poesia marginal lá em Caruaru. Exato. A gente começou com Resistência Poética Caruaru, que era um grupo de poesia, um pessoal que sempre se encontrava na sexta-feira, lá na estação ferroviária, para conversar, trocar ideias sobre poesia, tudo. Aí depois surgiu as ideias dos recitais e apresentações junto com músicos. Só que aí depois veio o slam, que foi essa oralidade onde democratiza a poesia. Porque até então, o Resistência Poética era feito por Braddock, Braddock poeta, que é um poeta mais de 10 anos na ativa lá na cidade, poeta marginal oculto. Tinha Nay Harrison, que era uma poetisa já também com uma passagem no cordel. E tinha eu que estava começando. E aí surgiu, através do slam, surgiu várias outras pessoas, surgiram grupos. De um slam surgiu já outro slam.
E desse outro slam já surgiu dois grupos poéticos, o Vulva Poética e o Vai no Teu Tempo, que são bem distintos, porém todos são a mesma turma. Se criou ali uma comunidade em si poética dentro ali e também trouxe vários processos de esperança para a vida daquelas pessoas. Muitos que passam a semana inteira, vamos dizer, trabalhando ou a semana inteira estudando, chega no final de semana, chega num espaço onde pode ser ouvido e ouve também, ter essa troca de experiências, tudo. Eu tenho 1 minuto para terminar o bloco. Queria te perguntar uma coisa, Valmir. Vocês são de gerações diferentes. Você vê nessa geração mais nova, como a de Urbano, por exemplo, que agora também está militando na poesia marginal, a mesma força, a mesma potência do que foi ali a sua geração no início do movimento, ali na década de 80, no Recife? Eu digo sempre assim, né, que a juventude, né, é uma flor, né? A juventude, ela tem a essência, a força dela própria. E, como todo jovem, se entusiasma com as coisas, que vai à luta, tem coragem. Eu vejo a pegada, sim. Vejo assim, acho interessante, entrou o slam com a questão da oralidade, porque tem a poesia que veio da África, a poesia que o Solano Trindade, né, soltou há 40 anos, 50 anos atrás, e que hoje está aí. Ela fomentou. E ele trabalhou muito em São Paulo, lá no Embu das Artes. Eu participei de uns grupos lá, que eu passei 4 anos em São Paulo. Assim, passando 1 ano, depois passaram 6 meses. Mas eu tive muito contato com o pessoal da Cooperifa, né, o Sérgio Vaz, com o Binho, lá do Taboão da Serra, o pessoal do Racionais MC, o Mano Brown, o Pezão, lá de... Como é o nome daquela cidade? Campo Limpo. E São Paulo tem em torno de mais de 100 saraus por mês. Não dá para... Ser um ano, não dá para ir a todos. Mas e tem uns saraus que são lindos, maravilhosos. Então tem temático, tem essa coisa toda. E eu vejo que a pegada é essa. Eu acho bonito isso aí. O entusiasmo. Vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa é a poesia marginal, ou poesia independente, se você preferir. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, a poesia que sobrevive à margem do mercado editorial e que tem presença forte no Recife desde os anos 80, é o tema de hoje do nosso programa. Participam o coordenador artístico do grupo de teatro de rua Loucos e Oprimidos da Maciel, Rodrigo Torres, o poeta Urbano Leafa e também o poeta Valmir Jordão. Rodrigo, a gente viu no bloco anterior um trecho de um documentário, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, Ninguém Me Chama, de Baudelaire, sobre o trabalho de alguns poetas marginais do Recife. E eles aparecem recitando em praças, em ruas, nos ônibus. São sempre espaços públicos, espaços de rua, digamos assim. Vocês são um grupo de teatro de rua. Esse espaço público que é ocupado pelos poetas marginais ajuda a trazer para vocês essa poesia para o teatro, já que vocês são um grupo de teatro de rua? Acho que sim. Teatro e poesia se encontram na rua, na é isso? Na rua, acho que sim, né? E eu acho que
esse movimento que vem desde lá de 80, do movimento de escritores independentes, vem muito desse estado de ocupação também, né? A gente, pelo menos eu escuto sempre que tinha sempre essa relação com a cidade, né? E eu acho que eu costumo dizer que a gente, quando a gente está na rua, a gente, além de estar com espetáculo, a gente está num ato poético político, né? E eu acho que tanto o teatro como a poesia e o teatro de rua, acima de tudo, ele tem que ter esse sentido político e esse ser político, né? Antes de mais nada, antes de qualquer estética, antes de qualquer linha, antes de mais nada, tem que ter essa relação política. E eu acho que esse encontro dessa poesia marginal e o teatro de rua é um encontro assim bastante interessante e que faz com que faz com que a gente consiga, né, se relacionar melhor com a rua. Né? Eu estava observando também lá no trechinho que a gente viu, Valmir, em vários poemas, o Recife, a cidade do Recife aparece como personagem, né? E aqui o teu livro mais novo, Poemas Recifenses, não sei para que câmera eu vou mostrar, acho que para cá, também é a cidade que você convoca. Eu queria que você me falasse, primeiro, no caso da poesia marginal aqui do Recife, a presença da cidade nesse movimento e a presença da cidade, a presença do Recife, especificamente no seu trabalho. Certo. Você vê que eu faço começo com Carlos Pena. Epígrafe com Carlos Pena. Não é isso? Que seria... Que diz que Recife é uma cidade cruel. Cruel, né? Pois é. É o que está no poema. Certo. E o que fica muito... o que Recife passa para a gente, que Recife é uma cidade rebelde, né? Recife é uma cidade rebelde. Recife se tornou cidade porque brigou com Olinda. Né? Não foi na amizade, esse papo de cidade irmã, não foi bem assim. Né? E Recife e a Confederação do Equador, a Praieira, isso acho que está amalgamado na alma recifense. E quem frequenta o Recife, né, como a gente é Boa Vista, eu fui criado na Rua da Praia, ali no tempo em que o bairro de São José era residencial. Eu, Valmir Chagas, o velho Mangaba, certo? Somos do bairro de São José. E daí da mesma geração, estudávamos naquela escola por trás da Igreja Nossa Senhora da Penha, né? E, como é que se diz? Então, o Recife está muito presente na minha vida, que quando a gente largava de 11 horas da manhã, a gente via ali na Praça Dom Vital, que hoje está abandonada, né? Essa coisa de gestão, não dá para digerir gestão, né? Dá congestão. Mas, assim, é incrível. O que a gente via era Jacques do Pandeiro, quando largava. Era Luiz Gonzaga, Marinês e sua gente. Eu me lembro do trio nordestino. Essas coisas que era muita cultura na cidade, que circulava de uma forma tranquila, sem essa coisa de, sabe, como hoje eles colocam aí esses sertanejos universitários. Aqueles caras nunca passaram numa faculdade, mas a gente vê que é um caso típico de evasão escolar, né? Deixa eu pegar aí a oportunidade. A gente tem também um trechinho seu recitando. E eu vou lhe dizer aqui de que documentário que é. Um verso e um copo de cachaça. Eita. Você recitando aí nesse documentário assinado pelo jornalista Braulio Brilhante para o programa Documento Nordeste. Isso. Vamos ver você recitando? Oba! Amanhecer no êxtase de um bode, depois de um pós-monumental porre e uma irritante voz a desejar bom dia, ignorando a tremenda mancada, traduzida em mal-estar
e epilepsia. Notícias de TV, cenas estúpidas de baixarias e mediocridades. E no Planalto, vários planos a nos arrebentar. Tráfico de drogas, de influências e cumplicidades. Estado positivo, governo negativo, de um postal apresentando as capitanias hereditárias que ainda cultivam essa wave norte-américa otária. E cai à tarde, réus, vítimas em juízos, a deformar toda a dignidade. E você sonha com a felicidade. Dizia o triste que a tristeza bela. E o solitário, solidão, é fera. Entre mendigos, shoppings e os absurdos, produz-se tudo com arbitrariedade, consolidando o corporativismo. E as consequências são coincidências a despistar. E as evidências ecoam na noite. Um escândalo, um homicídio a distrair os corações urbanos e a destruir a ilusão dos vândalos. Depois, cigarro, good night, um tapa, noturna láctea, beer night atômico, nas avenidas cruéis, embates anacrônicos. Epidemia rima com cólera, malária e consumismo subreptício, legitimando o desejo canalha que ainda cultiva essa wave norte-américa otária. Rodrigo, a gente tem aí a poesia marginal documentada pelo audiovisual. A gente mostrou trechos de 2 documentários. Você traz essa poesia para o teatro. Eu não tenho você no espetáculo aqui para mostrar para o telespectador. Vou pedir, se você puder, se você tiver de memória, um trechinho de algum poema dessa produção que vocês levam para a rua no espetáculo. É muito mais do que falar a verdade, pois mais se faz em não saber mentir. É muito mais do que falar a verdade, pois mais se faz em não saber mentir. É muito mais do que falar a verdade, pois mais se faz em não saber mentir. Saiam da minha frente, saiam da minha frente, saiam da minha frente, saiam da minha frente. Matem-se, morram-se, deixem livre o meu campo de visão. Me entristece conceber a semelhança que nos une na semente. Quem é que pode ser feliz se vendo gente? Portanto, saiam da minha frente, saiam da minha frente, saiam da minha frente. Erickson Luna. Erickson Luna. Eu acho isso muito bom. Muito bom. Que poetas vocês trazem para o espetáculo de vocês? A gente tem um trabalho em cima da obra de Luna. De Erickson Luna. De Erickson Luna, né? Que, inclusive, no documentário que aparece, ele declama o do Moço do Bêbado, né? Que é o nome, inclusive, do livro dele, né? E o espetáculo da gente, o primeiro espetáculo da gente, chama Do Moço do Bêbado Luna. E aí a gente trabalhou também, depois que a gente conheceu a geração 80, aí a gente foi na geração 65, trabalhou um pouquinho da obra de Marco Polo, né, com as músicas da banda Ave Sangria. E hoje a gente está pesquisando 3 poetas, né, que falecem no mesmo ano, né, e que tem uma relação. E aí estamos aí pesquisando eles, que é o Francisco Espinhara, o Erickson Luna e o França de Olinda. Urbano, você não vai escapar. Você vai ter que recitar também. Pronto. Essa poesia eu fiz num um projeto que eu tenho, que é Seja a Inspiração desse Poema, que é uma página que eu tenho. E ela fiz para um amigo meu, em homenagem e tal. Com a lança dos meus ancestrais, resisti. Vim aqui para servir, fiquei aqui para lutar. Mas quem é da nobreza nunca perde a majestade. Não, eu não nasci negro, nasci sortudo. Não sou escravo do mundo, sou o oráculo dos orixás. Por entre os mares, sobrevivi. Digamos assim que é difícil nos matar. Irei insistir em lutar. Não importa quanto tentem, refutar, relutar e rebaixar. Não pense em denegrir o negro. Porque se você tornar o negro, com mais força ele irá ficar. Estamos aqui para o combate diário. Um leão por vez. Essa é a lei e o lema. O dilema e o fato.
Mais uma vez tenta nos calar, mas é difícil disfarçar tamanha força, beleza, riqueza no olhar. A realeza pede passagem, saiam da frente. A embarcação dos fortes irá passar. Negros e negras, reis e rainhas, em qualquer lugar. A gente teve aqui, lindo, a gente teve aqui cidade, né? Já falamos da cidade como uma presença marcante na poesia marginal, as questões sociais, políticas, erotismo. Erotismo. Tem que assim, as fadas com suas varinhas de condão e seus pós brancos transmutam e exorcizam todo o mal e sua horda. As fadas que habitam nos contos são iguais a vocês. As fadas são foda. Olha só, eu vou convidá-los para a gente ver mais um trechinho de um outro poeta, esse também selecionado pela direção do programa. Fred Caminha, agora é o poeta que vem, também do documentário Um Verso e um Copo de Cachaça. Vamos ver? Eu acho que a miséria, a revolução, está muito intrínseca, né? Um estupim para a revolução é a própria miséria. E o poeta, como sintonizador da dor, ele vê muito, ele é um ser solitário que ele sofre dobrado, ele é uma pessoa que se preocupa com a dor, porque o belo é de se contemplar, é tão fácil contemplar o belo, mas a poesia é uma coisa que vem do fundo da alma, dessa coisa que indigna a gente, que é a miséria. A miséria em Recife é um palco de miséria. O humano foi à lua, mas ainda hoje eu vejo polícia matar menino de rua, sem cama nem mama, escola Coca-Cola, bota mola, cheira cola, o menor de pouca idade no centro da cidade. Recife é o grande estímulo para o poeta, porque Recife é esse desnível enorme, onde a gente vê bandos de crianças, que poderia ser meu filho, seu filho que está filmando aí, o seu filho que está filmando, você que está filmando aí. Essas criancinhas que andam cheirando cola dentro da cidade do Recife poderia ser seu filho, rapaz. E você não admitiria isso. Você que está vendo este programa, você também não admitiria ver seu filho pela rua cheirando cola. Não se iluda, rapaz, com o fogo da idade, sentindo-se forte e tenaz, que maior é esta cidade. Porém, não se curve a esta força motriz, porque a gente dá forma à forma dessa matriz. Uma força não é nada, porém um feixe resiste. Se uma vara é quebrada, o resto do feixe odeia e insiste. Não se iluda, rapaz, com o fogo da idade, pensando-se forte e tenaz, que maior é a cidade. Um minuto para a gente terminar. Eu vou trazer aqui uma questão. Eu vou pedir para você, Valmir, para você responder. Urariano Mota, ali nos Idos 2007, ele escreve o seguinte: a poesia marginal de Pernambuco é um oceano que a imprensa não vê. Imaginem o tamanho da cegueira. Ele está falando da imprensa. A gente mostrou aí essa poesia no teatro e essa poesia no audiovisual. Essa cegueira a que ele se refere da imprensa em relação à poesia marginal, isso foi em 2007, perdura? Perdura, sim, perdura. Você a cultura em si, a gente não tem mais nos jornais daqui, nos periódicos de Recife, nenhuma parte cultural. Eu lembro que na década de 70 eu comprava o Jornal do Brasil para ler as crônicas de Paulo Mendes Campos, de Drummond, né? do Rubem Braga. Então, a gente não tem mais isso. A gente perdeu. Hoje, nem release tem mais, porque a década de 80 ainda tinha uns release que a gente mandava, o diário ainda diminuía, fazia um micro-release, o Jornal do Comércio. Hoje não tem mais o caderno JC, o Viver do Diário de Pernambuco encolheu, né? E a Folha também. Então, não sei
não sei porque não é minha área, né? Não é minha área a comunicação, mas assim, percebo pessoas super inteligentes que se formam numa universidade e vão trabalhar para uma história de comunicação e se tornam escravos dos meios de comunicação, elas se tornam escravas, né? Você vê jornalistas que você sabe que são pessoas inteligentes falando besteira porque é a linha editorial do programa. Então, é outra ditadura. Então, não vejo, sabe? Eu acho que o meio de comunicação, ele não é mais amigo da cultura, não. Vamos fazer mais um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco. Poesia Marginal é o tema de hoje do nosso programa. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Por aqui, hoje à noite é de poesia. Nós conversamos com o coordenador artístico do grupo de teatro de rua Loucos e Oprimidos da Maciel, Rodrigo Torres, com o poeta urbano Leafa e também com o poeta Valmir Jordão. Todos, de alguma forma, representantes do que se convencionou chamar aqui de poesia independente ou poesia marginal do Recife. Vou sair do Recife um pouquinho para chegar lá em Caruaru, que é a sua terra. Você me falou que estava desenvolvendo um trabalho lá para criar uma espécie de academia ou associação da poesia marginal. Que trabalho é esse exatamente? O trabalho é a Academia de Literatura Marginal de Caruaru, que surgiu através desses movimentos que se tem, e também existe lá não digamos um monopólio, mas só existem as academias de cordel e de literatura, ciências e letras. E a gente tem também um espaço que tem um pessoal que trabalha com isso, pessoal que não só trabalha o lado da poesia marginal, mas da escrita e da oralidade, mas também trabalha com audiovisual, tem vídeos disponíveis na internet, do Expresso Filmes, inclusive. E esses poetas, o pessoal também da região ali, São Caetano, Santa Cruz do Caparibe, Belo Jardim, Bezerros, com Célio Lima. Esse pessoal queria tem aquela questão de representatividade. E aí a gente pensou em fazer uma academia, só que uma academia diferente das academias que temos, né? Uma academia, a ideia da academia é uma academia que não seja engessada no processo assim, e que também aborde outras linguagens. Não só a poesia, não só a literatura, mas também linguagens como o grafite, o break, o próprio hip hop, em todo o contexto, para aquela coisa, né? Somos escanteados, somos à margem, a gente tem que estar todo mundo unido, né? Aquela história de estar sempre unido. E aí surge a ideia... É uma estratégia de resistência? Exato. É uma estratégia de resistência, até pelo espaço lá também de Caruaru, que a gente trabalha muito na estação ferroviária de Caruaru, uma estação desativada, que antigamente passava trem de forró, tudo, e que agora tinha um ponto ali artístico, que misturava capoeira, cordel, mamulengo, mambucebá, boitira-teima, Casa do Pife. E tem esses movimentos, só que aí a poesia marginal surgiu exatamente nesse contexto. Pessoas que frequentavam esses espaços, que também tinham um trabalho artístico, passou a integrar ali, só que a poesia marginal ali, ela está em todo o espaço, independente, porque agora recentemente teve a queda das casas, que eram casas de madeira, e transportaram para os espaços onde era a estação mesmo, ferroviária. E aí, só que assim, a poesia marginal tem essa resistência e tem essa também, vamos dizer, avanço, porque a poesia marginal acontece em qualquer lugar. Enfim, eu posso sair daqui desse estúdio e ir lá na frente e fazer um slam com o pessoal que está aqui, com outras pessoas que chegarem. Então, a gente tem essa necessidade da academia para entrar também
não ter os mesmos direitos que outros artistas, outros literários também têm na cidade. E é mais ou menos isso. Rodrigo, você trouxe um livro que você queria mostrar para os telespectadores. Vou te pedir para mostrar para a câmera 2 e falar sobre esse livro um pouquinho, por favor. A Poesia Possível, de Francisco Espinhara. Né? Eu trouxe o livro, está reunido a obra de Chico Espinhara aqui, e aí justamente aproveitando para, né, convidar a conhecer a obra de Espinhara e conhecer a obra de França e Luna, que é essa obra que a gente está estudando, e aproveitar também aqui para divulgar que toda primeira quarta-feira do mês a gente está fazendo um ato político e poético lá no Largo de Santa Cruz, levando justamente a poesia marginal, né, tentando retomar esses saraus, né, o movimento ali do Mercado da Boa Vista e tal. Então, a gente está sempre na primeira quarta-feira lá. A partir de que horas? A partir das 19 horas. Né? Então, no caso, o programa é exibido... A gente entra no ar de segunda a sexta-feira às 19h15. Pois é. Então, né, nessa semana de segunda a sexta-feira. A gente teve no dia 2, né, a mostração Viva os Loucos, lá no Largo de Santa Cruz. Vamos aproveitar então e ver um pouquinho de Chico Espinhara? Vamos? Vamos. Em VT. Sim, pensei que a gente tinha... separou. Vamos a gente separou um trechinho. A selva de pedra torna o poeta pedra também. Mas todo poeta que é pedra, ele, mesmo que seja pedra dentro do seu coração, ele tem um grande sentimento pela cidade. E aqui, nessa cidade do Recife, nós temos grandes e grandíssimos poetas. Jorge Lopes, Samuca Santos, Carlos, Haroldo, o livre pensador, que vendem sua poesia em troco de quase nada. E às vezes tem pessoas que debocham desses poetas. E eles estão vivendo só de um troco. Toma lá e dá cá. E às vezes até por um passe. Mas as pessoas se esquecem. Dentro de um aglomerado total existem muitas poesias que não valem a pena, mas existem aquelas poesias que marcam a vida de uma pessoa, marcam e ferem e até nos faz ficar feliz, porque a poesia é isso. A poesia, mesmo aquela do grande escritor ou do poeta independente ou do poeta marginal, é aquela que nos faz sentir alguma coisa e relembrar alguma coisa e estar ou feliz ou não feliz. Quero as manhãs incendiadas, o resto do dia diabo aceso, as cabeças das mães degoladas, o monge da paz num poço preso, que despenquem das varandas flores de bálsamo perfumadas, vêm ungidas de lavanda as faces das crianças maceradas, que o golpe destro do punhal esfrie o sabor da língua, as vísceras deixemos ao chacal, ou morram mesmo a míngua, que o ódio atropele o amor, não se dê a paz morada, o mundo seja um barril de dor a rolar incessantemente pela escada. Valmir, a gente está falando aqui dessa poesia que é uma poesia que está à margem do mercado editorial. Mas aí você tem toda essa militância aqui, né? Assim, esse trabalho independente, você mesmo publica seus livros e você vende. Mas você está com um livro para ser lançado em Paris, com contrato assinado com uma editora. Como é que essa poesia marginal do Recife chegou lá em Paris? Pois é, para você ver, eu acho que tem alguma coisa a ver com o Jean Genet. Acho que tem a ver com o Jean Genet.
Bom, eu fico muito feliz. Uma menina chamada Bárbara Cardoso, que foi aluna, acho que foi aluna sua também, aí de jornalismo na Unicap. Ela fez o TCC Onde Estará a Norma, com Miró. Sim, com Miró. Ela está morando em Paris, né? E ela tem meu trabalho. Ela disse que nunca tinha lido, que era fã de Miró, né? Miró é o que aparece. Eu sou mais de bastidores. E eu gosto muito do Miró também. E ela é muito fã do Miró. E ela fez esse trabalho. E aí ela começou a ler meu trabalho e começou a perceber que era diferente do trabalho de Miró. Uma coisa é outra. Já tem uma pegada de observar a cidade mesmo. E a questão política, essa coisa. E ela começou e eu sei que ela traduziu 30 poemas de alguns livros diferentes meu. E arrumou a editora e me mandou esse contrato. E perguntou se eu topava. Vou fazer o quê? Eu digo, minha filha, se aqui não rola nada, e aí está rolando aí em Paris, e por que não? Agora eu vou falar em francês agora. Quando é que vai ser o lançamento lá? Já está marcado? Ainda não, mas assim, acredito que seja agora, porque o inverno não começa agora, né? Lá em dezembro. Final do ano. Não Ali Aí, outubro, outono, dezembro, inverno. Pronto. Aí acho que é no começo do inverno que é a Feira de Livros de Paris. Nossa, que bacana. Foi muito bacana mesmo. A gente está chegando no finalzinho. Tem uma última pergunta aí para quem quiser responder. Quero saber se existem oligarquias na poesia pernambucana. O que existe é um beijamão. É na literatura. Eu vejo aqui o fulano de tal, que ganhou o prêmio não sei o que lá, um ganhou o Jabuti, porque deve ser devagar. Ganhar um prêmio Jabuti é porque o cara é devagar, ele não corre muito. Né? Então, você tem que andar muito devagar. E aí você ganha um prêmio desse e começaram a questionar esses prêmios, não sei se você sabe disso, né? Que há muita fraude literária mesmo nessas histórias, mas eu não vou questionar isso, porque eu não sou crítico literário. O que eu acho é o seguinte, é que ótimo que existam prêmios, sabe, porque precisa mesmo disso. Agora, o que existe é um beijamão. O Estado, sabe, o pessoal que... Ninguém questiona a Fucultura, ninguém questiona a Fundarp, com medo de não entrar na grade do Festival de Inverno, do Carnaval e do não sei o que. É assim, né? Carnaval, São João, Natal e Festival de Inverno. Então, com medo de entrar nessa grade, as pessoas não criticam. Porque, na realidade, quem ganha com isso são os produtores culturais. Artista mesmo, acredito que daqui pouquíssimos ganham bem. Venda do material de vocês de mão em mão, ruas, bares, teatros, é isso? Exato. Escolas. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada. Mais uma vez. Sucesso lá nas quartas. Com a poesia... Sempre primeira quarta do mês. Nas primeiras quartas-feiras de cada mês. No caso... Hoje, né? Não. Hoje vai ter. Não. Já foi. Já foi. Nas Dia quartas, 2. nós estamos na sexta. Muito obrigada. Mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo programa. Tem força em minha veia poética. Talvez por isso alguém me vê distante. Eu realmente estou distante deste. E tudo aquilo que me faz distante me leva a distantes consequências. Pois não perdoa quem não vê pecados. Não crê na venda e crê no que se paga. O Recife é uma grande vergonha, mas não é a maior das vergonhas nacionais. E por isso mesmo, talvez ainda se permita ser um antro de poetas. Ainda tentamos resgatar algo que inclusive já está resgatado
na língua errada do povo, língua certa do povo, como bem diz Manuel Bandeira. No maracatu, em todas as manifestações de vida, porque cultura é vida.